Olá, meu povo! Faz tempo que a gente não bate um papo por aqui, né? Hoje é dia de gravação de conteúdo, hoje é meu dia de folga do trabalho e já gravei algumas coisas de manhã, já saiu o vlog no ar, o vlog do dia de hoje, inclusive, muita coisa acontecendo e agora eu vou me maquiar porque eu vou gravar alguns outros vídeos externos e eu resolvi sentar e fazer um bate-papo aqui com vocês, uma que fala, que faz muito tempo que eu não faço. Me conta se você é da época que eu fazia bastante, mas que fala por aqui. E aí tem algumas coisas acontecendo na minha vida, né? Muitos de vocês sabem que a gente precisa sair aqui do apartamento porque aqui na Holanda tem muitos condomínios que tem tipo faixa de idade pra você morar. O que a gente mora é um condomínio universitário, então você só pode morar aqui até 30 anos. Na verdade, como que funciona? A gente entrou com 29 e aí por a gente fazer 30 anos próximo, né, a data que a gente entrou, o nosso contrato foi de 2 anos só e não podia renovar. Então esse ano faz 2 anos, em novembro, e aí consequentemente a gente precisa sair. Só que a Holanda está num momento muito complicado, não tem imóvel. Os poucos que tem estão sendo disputados, assim, loucamente pelas pessoas. Tá bem difícil, bem difícil mesmo, num nível que, mesmo com agente imobiliário, tá bem complicado. Então, se você está se organizando pra vir pra cá, se mudar pra cá, posso ser muito sincera, só venha se você já tem um trabalho. Primeiro ponto, se você já tem um trabalho, se você tá vindo com visto de trabalho, enfim, alguma coisa nesse sentido. Porque você vai ter que comprovar renda. Isso eu tô falando pra quem tá vindo legalizado, tá? Quem vem legal é outro trâmite que realmente eu não sei dizer porque eu nunca estive nessa situação. Mas se você tá vindo pra cá legalizado e você não tem emprego, dificilmente você vai conseguir um imóvel. Só se alguém sublocar pra você, só se for com alguma pessoa que alugue para ilegal, porque aí você vai conseguir morar aqui em um apartamento, uma casa que seria tipo no mesmo trâmite de um ilegal. Por quê? Pra conseguir um imóvel aqui você tem que comprovar renda. E não é só pagar calção, enfim, tem que comprovar bastante renda. Tem muitos proprietários que estão pedindo, pasmem, tá? 4 vezes o valor do aluguel em salário. Então você precisa ganhar 4 vezes o valor do aluguel. Alguns estão pedindo. E, gente, isso é surreal, porque os aluguéis estão caríssimos. Tem aluguel, assim, de, cara, um apartamento de um quarto pequenininho, que tá beirando 2.000. Eu tô falando em Amsterdã, tá? Fora de Amsterdã é mais em conta, em algumas cidades é mais em conta. Mas eu tô falando da nossa experiência aqui em Amsterdã. Então imagina, se um aluguel de 2.000, a pessoa me pede um salário mensal 4 vezes maior, eu e o Marcelo a gente teria que ganhar 8.000 por mês. Mano, isso é surreal. Se a gente ganhasse 8.000 por mês, a gente já teria comprado o nosso imóvel aqui, sabe? Outra coisa que acontece muito, como eu falei, é a questão da tabela de idade. Então tem muito imóvel que é pra pessoas com mais de 55 anos, mais de 60 anos, mais de 70 anos e obviamente a gente não entra nesse segmento. Outra coisa que tem também são imóveis que o governo auxilia, enfim, que são para pessoas de baixa renda. Eu e o Marcelo, com a nossa renda, a gente não entra nesse critério. Então também não tem como a gente pegar esse imóvel. Aí para alguns imóveis a gente ganha dinheiro demais e não consegue pegar. Para outros imóveis a gente é pobre. Aí teve um agente imobiliário há um tempo já que a gente entrou em contato, enfim. Inclusive da mesma empresa que conseguiu esse imóvel pra gente, tá? O que conseguiu esse imóvel pra gente
faz parte de uma empresa que só é contratada por empresas. Então a empresa que o Marcelo trabalha contratou eles quando a gente se mudou pra cá pra conseguir um imóvel pra gente, porque por conta própria a gente jamais iria conseguir. E eu falo jamais porque é muito difícil e eu já vou entrar nesse... Só que esse moço, ele não trabalha mais lá. Enfim, a questão é que o Marcelo entrou em contato com essa empresa novamente, né? Falando que, vocês conseguiram imóvel pra mim, enfim, a gente tá procurando outro. Pra gente contratar eles. Acredita que o agente imobiliário virou pro Marcelo e falou: então, os imóveis na área de Amsterdã estão na faixa de 2.000 o aluguel. Tem alguns bem mais baratos, tá? Mas os que eles trabalham, no caso. Na faixa de 2.000 o aluguel. E a gente falou: não, tudo bem, né? Se é isso, a gente paga. É um valor que a gente queria pagar? Não. Mas nós queremos morar em Amsterdã. Daí ele falou: mas a renda de vocês é muito baixa, vocês são muito pobres pra isso. Mano, o cara chamou a gente de pobre na moral. Tipo, não exatamente com essas palavras, mas ele chamou a gente de pobre na moral. Então é por isso que eu tô falando pra vocês. Se, no nosso caso, que os dois hoje têm renda, né? Eu tenho um contrato, o Marcelo tem outro. A gente não ganha mal, não é, nossa senhora, 8.000 por mês, mas a gente não ganha mal. Já tá uma dificuldade enorme pra conseguir. Imagina pra quem chega aqui sem emprego, mesmo estando legalmente. É muito complicado, muito complicado. Aí teve um outro imóvel também, no estilo que a gente queria, incrível. E a proprietária não quis alugar pra gente porque ela queria que o inquilino tivesse uma renda anual X. A nossa renda anual era 8.000 a menos do que ela queria e ela não aceitou. E ela tá num momento, né, os proprietários estão num momento que tem tanta gente procurando, que sinceramente eles podem escolher e eles escolhem. E eu digo mais, pra quem é imigrante é pior ainda. Porque uma coisa que a gente notou muito aqui é que as imobiliárias, enfim, elas não atendem imigrante. Muitas das imobiliárias. Agora, se um holandês liga, aí o negócio é outro, entendeu? Aí a conversa é outra. A gente começou a procurar imóvel há 2 meses atrás e eu e o Marcelo a gente aplicou pra todos que tinham. A gente não recebeu uma resposta positiva, tá? Era sempre negativa, negativa, negativa. 2 meses tentando, tá? Negativa, negativa, negativa. Aí tem um holandês que trabalha com o Marcelo que falou com a imobiliária dele, perguntando se tinha imóvel, eles falaram que sim. Aí ele passou o contato pro Marcelo. O Marcelo entrou em contato, ninguém respondeu. Aí esse holandês ligou pra imobiliária. Foi ele ligar, ele que é holandês, ligar para a imobiliária, que eles conseguiram 2 visitas pra gente. Só o Marcelo ligando, falando inglês, ninguém. Aí vai um holandês, consegue. Tem muito isso aqui também. Então é bem complicado, é uma situação muito complicada. Aí depois disso a gente não deu certo também com os imóveis, enfim. Depois disso a gente visitou mais 2. Então, num total de 2 meses e meio, nós conseguimos visitar 4 imóveis. E nenhum deu certo. 2 a gente aplicou, não conseguiu. 2 a gente realmente não gostou. E aí, nisso, a gente acabou entrando em contato com outro agente, que vez ou outra manda alguns imóveis pra gente, só que é diferente do agente que trabalhou com a gente no início. Porque esse, quando você vai na visita, é você e mais um monte de gente que tá querendo. Diferente de quando a gente alugou esse aqui, que era só eu, o Marcelo e o nosso agente imobiliário. Então hoje em dia tá muito mais difícil do que estava 2 anos atrás. E obviamente tá muito mais difícil do que estava 5 anos atrás. E vai ficar ainda mais difícil daqui pra frente. Então, não querendo desanimar vocês, mas sendo bem realista, tá muito complicado. Aí, semana passada, nós entramos em contato com uma outra agência que trabalha de uma outra forma. Aqui, os agentes imobiliários, uma vez que você tá em contato com eles, quando você fecha um imóvel, você paga uma comissão para esse agente, que é o valor de um aluguel. Então, você paga o valor do aluguel para o agente imobiliário, você paga o calção para o imóvel e, enfim,
paga a sua mudança, né? Então é bom colocar isso também no seu orçamento. Aí semana passada a gente contratou um outro tipo de serviço, que é um agente imobiliário que você paga independente dele conseguir o imóvel ou não. De tão desesperado que a gente tá. E foi uma agência, enfim, que a gente viu muitos reviews positivos, dando certo. Eu vou contar pra vocês qual é, eu indico dando certo, mas por enquanto esse é o caos. E eu tô falando tudo isso porque muita gente tá perguntando de imóvel, né, pra mim, porque sabe que a gente tá pra se mudar, enfim, mas tá nessa situação, tá muito foda, muito foda. E a empresa do Marcelo, ela não tem como contratar outro agente pra gente, né? Porque por uma empresa é muito mais fácil. As imobiliárias e até os proprietários, eles levam muito mais a sério quando você tá respaldado por uma empresa. Por isso também que eu digo que é muito melhor você chegar aqui tendo esse respaldo de uma empresa que você tá trabalhando do que vir e tentar por conta própria, mesmo com agente imobiliário. Ainda é muito melhor e muito mais rápido se é uma empresa por trás, uma empresa que você trabalha por trás. Então, realmente se organizem e se programem para tentar conseguir uma vaga de emprego antes de chegar aqui, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Outra coisa, se programem financeiramente. Pelo amor de Deus, tem uma reserva de emergência. Imagina você chega aqui e tem que ficar 2, 3 meses em um Airbnb ou alugando um quarto, enfim. Aí falando de alugar quarto ou de alugar com pessoas que alugam para ilegais. Se você está aqui legalmente, provavelmente você vai querer conseguir um trabalho que te deem todos os direitos, enfim. Para você conseguir um trabalho que te dê todos os direitos, você precisa de um endereço. Muitos lugares que alugam quarto para pessoas sem renda ou imóveis para pessoas sem uma comprovação de renda, assim, sem uma comprovação... pessoas ilegais, alguns deles, não todos, mas alguns deles estão te alugando de uma forma irregular. E aí você não consegue se cadastrar na prefeitura, você não consegue cadastrar o seu endereço. Tem várias pessoas que eu conheço que tem um quarto vago no apartamento e vez ou outra alugam, enfim, mas são aluguéis muito rápidos porque eles não conseguem te garantir esse cadastro, sabe? Porque não pode. Então, se você não tem esse cadastro, você não consegue uma vaga de emprego. Por isso que é muito complicado, é um bolo de neve, uma bola de neve que vai gerando sérias complicações, muitas complicações. Então por isso que eu sempre friso assim de veja os detalhes, entenda como que vai ser a sua vida quando você chegar aqui, o que que você tá disposto a passar, porque tem vários perrengues que podem ser evitados. Principalmente se você tem um passaporte europeu, enfim, tenta uma vaga de trabalho antes de chegar aqui. Isso vai te facilitar muito, muito para conseguir moradia, para conseguir os seus benefícios, para tudo. Isso vai fazer uma tremenda diferença na sua vivência. Porque se você não tem o seu endereço cadastrado na prefeitura, você não consegue tanto trabalho quanto consulta médica, porque para você fazer consultas médicas aqui é pelo local que você mora, entendeu? Então você marca o seu House Arts, que é o seu médico da família, através do seu endereço, então no hospital mais próximo do seu endereço. Se você não tem um endereço cadastrado, como é que você faz? Não faz. Aí você precisa ir no médico, você vai na Cruz Vermelha, que é onde você consegue ser atendido independente, né? Tipo, ilegal, por exemplo, se você tá aqui ilegal e você tá com algum problema de saúde, você consegue ser atendido pela Cruz Vermelha, tá? Não sei se todo mundo sabia disso, mas eu sei que muita gente que me assiste não está aqui legalizado, às vezes não sabe de alguma informação, então a Cruz Vermelha
ela atende sem problema algum, ela não vai te denunciar nem nada. Se eu não me engano, não é gratuito, tá? Aí você precisa pagar, mas é uma taxa bem pouca. E você consegue ter o seu atendimento. Mas, pra quem vem legalizado, não tem necessidade, né? Até de tirar uma vaga aí de alguém que realmente está precisando. Então, tenha plena consciência da situação que tá hoje em dia aqui na Holanda, antes de tomar uma atitude mais drástica, né? Antes de mudar a sua vida, assim, eu acho importante, porque não tá fácil, de verdade. Não tá fácil, não tá fácil. E eu comentei rapidamente sobre isso no meu Instagram. Até algumas pessoas que já moram aqui falaram: ah, por que você não compra um imóvel, enfim, né? Porque aqui se financia 100%. E a gente pensou nisso, só que com base na nossa renda, nos locais que nós gostaríamos de morar, mesmo fora de Amsterdã, a gente não conseguiria o financiamento. Então não é uma realidade pra gente agora. Eu sei que muita gente palpita na intenção de ajudar, só que tem muitas coisas que a gente já viu, que a gente já sabe, que a gente sabe que não rola pra gente. E aí acaba sendo meio desgastante ficar tocando no assunto novamente, porque já tá frustrante o suficiente, sabe? Até por isso também que eu demorei tanto pra falar sobre imóvel aqui. Porque tá muito desgastante pra gente, eu e o Marcelo, a gente tá muito estressado. Mais uma pergunta que eu recebo diariamente. E assim, quando a gente conseguir alguma coisa, vocês vão saber. Vocês vão ver a mudança, vocês vão ver tour pelo apartamento. Eu vou gravar um vídeo de como foi tudo isso. Posso trazer o Marcelo, né? Eu não sei se ele vai querer falar sobre nesse momento, porque é algo que realmente tá deixando ele extremamente estressado, mas quem sabe mais pra frente a gente grave um vídeo um pouco mais a fundo em relação a imóvel. E enfim, é isso. Não é o melhor momento de se mudar pra Holanda na loucura, tá? Não é mesmo. E se você tá vindo de qualquer forma, sem um emprego garantido, enfim, outras condições, tente procurar em outros lugares, tá? Amsterdã tá muito, muito, muito complicado. Muito complicado. Inclusive, tem algumas colegas minhas de trabalho que também estão tentando se mudar. No caso delas, elas não têm essa necessidade, assim, contratual, né? Que é o meu caso do Marcelo. Mas elas querem se mudar, seja porque o aluguel tá muito caro e querem outro, querem sair do bairro que elas moram, enfim. Cada um tem a sua questão, né? Mas tem duas que me chamaram a atenção porque elas estão procurando imóvel há mais de 4 meses. Tem uma que tá há 6 meses procurando. Pra vocês terem noção do caos. Então, assim, quando eu digo que não tá fácil, porque não tá fácil. Se você não é extremamente rico, herdeiro, se é um casal, por exemplo, que os dois não têm uma renda muito atrativa, ou se você não tem uma vaga de trabalho, cara, venha preparado psicologicamente, tá? Porque o perrengue vem. O perrengue vem, não querendo assustar, mas é real. Se você não é holandês, se você não conhece holandeses que possam te auxiliar, putz, tá complicado. Fazer amizades com holandeses é muito importante aqui, viu? Abre portas. E aí aqui tem alguns condomínios que são de construtoras. E como é que funciona? Eles são bem mais baratos em questão de aluguel, bem mais mesmo. Tem apartamento de um quarto, tá? De 1.300, 1.400, 2 quartos de 1.600. Só que esgota muito rápido, porque todo mundo quer esses imóveis, né? Todo mundo quer alugar esses imóveis. Então a busca por eles é altíssima. A gente perdeu a conta de quantos a gente se inscreveu e todos foram negados, todos. E assim,
Se você recebe o e-mail da agência não, da construtora, de tem um imóvel disponível, e você não se cadastra exatamente no minuto que você recebeu o e-mail, você vai se cadastrar daqui a 30 minutos, 1 hora, já não tem mais vaga. Pra se cadastrar, tá? Não é nem pra ir ver, é pra se cadastrar, pra ir talvez ser chamado ou não para ver o imóvel. Aí no dia da visita tem mais um monte de gente com você, e aí começa aquela coisa, né? Você olha pra todo mundo, tipo, puta que pariu, desculpa o palavreado. Tá todo mundo na mesma merda, querendo esse imóvel, a gente vai ter que lutar aqui. E depois da visita você aplica, tipo, se você realmente quer, você manda a sua documentação, e aí são muitos documentos, muito. Contrato, holerite, enfim, vários documentos. Eles pedem quase a sua árvore genealógica junto, pra no final escolherem uma pessoa pra ir morar. E a gente até hoje não entendeu como que é feita essa escolha. Se é aleatório, se a gente não sabe. Porque, gente, eu acho que a gente aplicou pra mais de 100 imóveis nesses 2 meses. Pra conseguir assistir, não, pra conseguir ver 4. Se candidatar pra 2 e ser negado. Meu povo, não tá fácil não, não tá fácil não. Esse é um dos motivos também que eu tenho feito bastante hora extra nesses últimos tempos, e vou continuar fazendo também, que é pra aumentar o meu salário no holerite, né? Porque eu entrei no trabalho tem pouco tempo, querendo ou não, quando a gente começou a se candidatar pros imóveis, eu ainda tava sem um trabalho fixo aqui, né? Sem um contrato, enfim. E aí, quando eu comecei a trabalhar, que a gente começou a implementar o meu contrato junto, as coisas começaram a melhorar um pouco. Só que ainda assim, eu não tenho 3 olerites, né? Que é o que eles pedem. Eu tenho um olerite e meio. Então eu tô fazendo mais hora extra pra aumentar a minha renda nesses próximos olerites, pra tentar um imóvel, pra ver se, sei lá, ajuda de alguma forma. Porque não está fácil. Mas eu tô com expectativa alta desse novo agente imobiliário dessa empresa. O Marcelo vai ter uma reunião com ele agora nessa semana pra alinhar, né, o que a gente espera, o que ele imagina, porque ele já tá nesse meio, né? Ele entende como que tá funcionando a questão imobiliária nesse momento, as tabelas de valores, enfim. Então, para alinhar tudo certinho, talvez falar sobre cidades próximas, porque agora eu trabalho na área central de Amsterdã. Então, também tem que ser um lugar que tenha um acesso legal pro centro de Amsterdã. Então, que tenha um trem ou um metrô, alguma coisa nesse sentido. Pra que eu não tenha que trocar de emprego, né? Porque aí é mais uma dor de cabeça. Mas enfim, essa semana vai ter essa reunião pra alinhar tudo certinho, pra entender como vai ser feito, pra aí sim ele começar a entrar em contato e a gente começar a ver imóvel. Isso tudo dá certo, alugar logo. A gente tem até novembro, então ainda tem um tempinho aí, né? Só que outubro é o mesmo aniversário, eu não queria estar nessa função de mudança durante o meu aniversário. A gente queria muito se mudar até setembro. Mas se não dá, tudo bem. A gente tem até novembro, não tem problema. Eu acredito muito que, assim, as coisas acontecem como tem que acontecer, da forma e quando tem que acontecer, mas, claro, a partir do momento que a gente também batalha por elas, né? A gente tem feito tudo que tá no nosso alcance. E na hora certa, Deus proverá. Desde que a gente faça a nossa parte. Por isso também que eu gosto de deixar muito claro aqui, pra quem tá vindo, que não tá esse mar de rosas, que tá difícil pra caramba, tá? Muito difícil, mesmo pra quem já tá aqui, mesmo pra quem tá legalizado, mesmo pra quem tem um emprego garantido, quem tem um contrato, quem não ganha mal.
porque o Marcelo tá na área de TI, né, que é uma das áreas que mais paga por aqui. Então, assim, sabe, a gente achou que seria muito mais fácil e não tá sendo. Não tá sendo, mas assim que as coisas derem certo, eu vou contar. Vocês vão saber aqui. Eu só queria esclarecer realmente como tá a situação, porque, como eu disse, eu recebo perguntas sobre isso todos os dias. E chega um momento que eu não sei mais o que dizer, sabe? Porque não tá fácil. Fora que eu também recebo muito seguidor novo que tá vindo pra cá, que tem esse sonho e que às vezes tá em uma situação que eu me pego pensando assim, cara, não faz isso agora. Você vai passar muito perrengue, não precisa, sabe? Tenta vir de uma forma mais planejada, de uma forma mais certinha, mais redondinha, pra que você não passe por problemas que não tem necessidade, entendeu? Pra que você diminua as chances de perrengue, porque perrengue sempre vai ter. Problema sempre vai ter, principalmente no início. Os primeiros anos são anos de adaptação, são anos que tem perrengue, sim. Você vive muito bem? Pode viver muito bem. Mas você também tem muita frustração, tem muita coisa que você idealizou porque viu a pessoa X ou Y fazendo as coisas e a sua realidade aqui não é a mesma. É claro, porque cada pessoa tem uma vivência. Isso é tópico para um outro vídeo também, que é sobre comparações. Eu preciso fazer uma aqui fala para várias coisas, a gente precisa bater papo sobre muitos assuntos. Então me conta aqui nos comentários se esses papos de amiga, assim, sincerão, é algo que você gosta. Porque tem tanta coisa que tá aqui que eu preciso falar, mas eu não sei se é um conteúdo que vai agradar. E talvez seja um tapa na cara, entre muitas aspas, que muita gente não queira ouvir. Mas me conta, a bateria já tá acabando, só falta passar um batonzinho e é isso. Esse foi o meu desabafo, meu Maqui Fala. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E a gente vai conversando aí ao longo dos dias.